começar esta minha intervenção por agradecer as palavras que a Sara me endossou, e eu sei que muitas vezes a amizade tulha o discernimento e que elas foram manifestamente exageradas. Ainda assim impõe-me uma grande responsabilidade para não defraudar as expectativas que certamente criou nesta audiência. Dizer também que me sinto um pequenino homem ao lado de tão gigantes oradores que compuseram este painel. Quero agradecer o convite, naturalmente, aos líderes desta tendência, o Abel Matos Santos e o Luís Galhani de Graça, e àqueles que deram a craveira, a dimensão e a projeção a esta discussão de ideias, desde logo o professor Manuel Monteiro, ex-líder da Juventude Centrista e também do meu partido, o CDS, o professor Paulo Otero, com quem tive a oportunidade de me cruzar na Faculdade de Direito, pese embora não tenha tido a felicidade de o ter como professor, o Tenente-Coronel Brandão Ferreira. Eu sou antigo aluno do Colégio Militar, o meu pai é coronel de Engenharia e vemos as Forças Armadas como um pilar estruturante do Estado de Direito Democrático para a manutenção da paz, da democracia e da sustentabilidade da civilização ocidental. E o meu querido amigo Pedro Melo, que sei que foi moderador, um advogado bastante promissor da nossa praça, um nome vetusto da advocacia em Portugal, meu camarada de armas do Colégio Militar, e é com muito gosto que me cruzo aqui com ele. E por que não a minha família, porque este painel é dedicado aos nossos, a esta célula fundamental da sociedade, que fez questão de me acompanhar aqui hoje, ao Diogo Moura, que é Presidente da Conselhia do CDS, um fantástico líder, quer desta estrutura do partido, mas também da Assembleia Municipal, grupo do meu CDS, e ao Francisco Camacho, que é o Presidente da nossa organização juvenil na capital. Dizer, em primeiro lugar, que o tema da democracia cristã é extremamente cativante e muito mais com o sentido de atualização que provoca ser um jovem a abordá-lo. Creio que ela é fundamental para reposicionar o debate político nos dias de hoje, uma vez que permitirá aos partidos não terem uma discussão que esteja divorciada e desligada do atualismo que convoca os decisores políticos a tomar essas mesmas decisões que entroncam numa transformação social. E eu creio que é fundamental, uma vez que nós não podemos permitir que os partidos tradicionais estejam perdidos entre um discurso que é politicamente correto, esta nova vaga muito moderninha, que mais não é do que o músculo do policiamento da consciência, que faz um entrave à democraticidade das ideias e à nossa liberdade de expressão, que muitas vezes acaba por estar entroncado e é compaginado com a necessidade dos partidos ganharem votos, como se uma realidade estivesse completamente desligada da outra. É possível em Portugal, e esta é a primeira mensagem que eu queria deixar, ser-se popular, defender-se princípios e obter-se votos que possam corroborar a dimensão dos partidos políticos. O que é fundamental é que se encontrem votos para as nossas ideias e não ideias que podem trazer votos que desvirtuam e entram em rota de incoerência com a matriz fundadora destas organizações, que eu creio que são fundamentais na nossa democracia, que são os partidos políticos. E uma mensagem que o Papa João Paulo II nos deixou, que eu creio que pode ser invocada aqui neste contexto, é: não tenhais medo. Não tenhais medo, dito por um homem que combateu quer os fascismos, quer os comunismos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta nova mordaça, esta ditadura contemporânea do politicamente correto, nos convoca a todos para, sem tibiezas, com desassombro e de forma desabrida, lutarmos pela atualização dos valores da nossa civilização ocidental, através da cartilha e do diretório que permitiu a paz, a sustentabilidade, a democracia e a defesa da família na contemporaneidade, que é a democracia cristã, fundadora do projeto europeu. Quero dizer que, num tempo em que a desconfiança na política é panágio, observo com alguma preocupação o ressurgimento das velhas ideologias, travestidas com as novas demagogias e os populismos, os radicalismos contemporâneos. Eles alimentam-se, não tenho dúvidas nenhumas, da elevada incompetência das respostas dos moderados. Mas também não só. Eles transformam-se, pelas suas lacunas e vazios, numa barriga de aluguer ao seu surgimento. Temos que reciclar os partidos, ajustá-los ao novo circunstancialismo, ao situacionismo político que molda os dramas que são emergentes, mas também os desafios os quais é preciso acompanhar. Porque uma luta política não pode estar polarizada entre dois extremos.
em que significa que contrariar um ou opor-se-lhe não nos transporta nem nos realoja para o outro que ele é simétrico e absolutamente e violentamente contrário. Eu tenho uma visão da democracia cristã em que ela não é uma trincheira dos valores cristãos, nem está balconizada na confissão religiosa. Não é uma espécie de aldeia gaulesa que apenas se quer manter impoluta e sadia face ao ambiente hostil da própria sociedade. Na Renovar, nós sabíamos muito bem o que é que ela queria significar através da doutrina social da Igreja. É uma teologia moral, aberta a todas as pessoas de boa vontade, que sejam capazes de agarrar aqueles instrumentos, princípios, guiões e doutrina e transformá-la num manual de política que ofereça um programa e seja traduzido em soluções para a nossa sociedade. Porque muitas vezes, se ficamos presos na própria ideologia, e a ideologia, na minha interpretação, ela é libertadora e é fundamental para a expressão de um ideário político, mas não pode transformar-se num protetorado, porque torna a democracia cristã inútil e condenada ao fracasso. Nós não somos, pela circunstância de nos afirmarmos democratas cristãos, gente do contra, do protesto, nem um bloco de direita fraturante que faz a sua afirmação pela negativa. E, por outro lado, amamos a ideologia e sabemos que ela tem que ser harmonizada e conciliável com o pragmatismo. Ideologia, eu digo muitas vezes, e tive a ocasião de perpassar esta ideia no Congresso do CDS, política sem ideologia é como professar uma religião sem ter fé. E política sem pragmatismo é rigorosamente a mesma coisa do que queremos ver o mundo de olhos fechados. Mas, por outro lado, tenhamos noção do seguinte: o espírito de mansidão que nos deve orientar não pode tornar a democracia cristã uma ideia desnatada, descabelada, light ou sem calorias. Ou, por outro lado, uma concessionária das novas ordens que lhes faz uma oposição aparente, mas que acaba por consentir, aceitar e aplicar as mesmas soluções ou muito idênticas, meramente recaustadas. Ela obriga-nos a rejeitar todos os radicalismos. Porque para o democrata cristão não existem radicalismos bons nem radicalismos maus, consoante a carga ideológica que lhe está associada. Nós não queremos nenhuns. Porque a inovação que a democracia cristã trouxe ao arco político tem muito que ver com a sua própria natureza, face às ideologias que já existiam, porque ela não se encaixa em nenhuma das gavetas pré-existentes. Ela nem sequer aceita uma redução simplista dentro da organização mental que já se conhecia e que foi criada, como sabe, pelos mais famosos politólogos. Ela não é nem estadista, nem é liberal. Ela não é capitalista selvagem, nem é comunista. Apresenta uma terceira via, que é a da economia social de mercado. Ela não é nem internacionalista, nem nacionalista. Ela não se divide entre aqueles que estão do lado do povo e aqueles que estão do lado da nação. A democracia cristã defende o homem e está ao seu serviço e encara-o como centro gravitacional do projeto político. Isto é o personalismo cristão, contra a exploração do homem pelo homem, mas também do homem pela máquina do Estado. É este ideal político que está ao serviço do homem que nos deve convocar a todos para um valor que em política se tem diluído ao longo dos últimos anos, que é a preferência pela moderação. Os moderados servem-se da mudança para evitar as rupturas. Mas também, sublinhe-se, a moderação não significa inibição ou imitação. É uma afirmação de valores que nos caracterizam e norteiam a ação política. E o primeiro deles todos, fundamental, é o da família, enquanto célula fundamental da sociedade. E observarão que nesta minha intervenção, eu, a partir do quadro de valores da democracia cristã, vou conseguir atingir várias franjas da nossa sociedade. A democracia cristã é o tronco cervical que consegue, com as suas ramificações, abranger a sociedade na sua universalidade, pluralismo e diversidade. A família convoca-nos, neste tempo, a investir nos seus direitos e não apenas nos direitos individuais. 7 minutos, Francisco. A família é um bem que não se pode prescindir. E toda a doutrina que visa destruir a família, importa que se diga que ela é antissocial. E começo por dizer o seguinte: é tempo de
pormos fim à ideologia de género nas escolas. A ideologia de género... A ideologia de género quer doutrinar as novas gerações através da sua hipersexualização e torná-la numa forma preponderante de estar em sociedade através da desconstrução social, da confusão mental e da destruição do pensamento. E afeta uma liberdade fundamental na sociedade. É que a escola ensina, a família educa. E os pais sabem melhor que ninguém quais são os valores que querem transmitir aos seus filhos e deles tornam-se responsáveis. O papel da escola é formar, não é deformar, nem é formatar. E mais se diga, que tivemos um episódio recentemente, pasme-se, na estação pública de televisão, que teve objeto e voz numa luminária vanguardista, que nos dizia que pedir a um filho que cumprimentasse os avós constituía uma violação da sua autodeterminação sexual. Ora, estes episódios não são raros. Eles têm como natureza o relativismo moral, o niilismo. Aquilo começou naqueles que são os herdeiros do Mais 68 e que têm a cassete completamente encravada. Ainda hoje eles estão cá, mas a cabeça continua lá. E Engels já o definia, que a família é uma estrutura opressiva do poder. Esta gente continua a acreditar nesta patranha. E estão exaustos com a cultura da nossa civilização ocidental e, como Sartre dizia, eles acreditam e subscrevem, a ética da recusa total, em que o homem é um sujeito abstrato capaz de se criar e recriar através do usufruto e exercício dos seus direitos. Ora, um ponto fundamental na família, adiante, é o trabalho. E o trabalho para a democracia cristã é fundamental para a autonomia da pessoa e a dignidade. Nós não queremos acreditar num mercado de trabalho que é feito à custa da proletarização da classe média, em que os jovens são considerados os novos operários de colarinho branco. Vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Em que a morada da família passou a ser o escritório e deixou de ser o lar. Portanto, é importante que os democratas cristãos reforcem a sua voz através da conciliação da vida familiar com a vida profissional. E dizer que o mercado de trabalho, em que queremos a liberdade, a mobilidade e a flexibilidade, a par disso, tem que estar radicado nos reforços dos mecanismos de proteção social e familiar dos trabalhadores. 2 minutos, Francisco. Porque o homem não é uma mera peça de uma engrenagem, nem uma força anónima no projeto e no desenvolvimento do trabalho. E o capitalismo, podemos dizê-lo, pode e deve humanizar-se. E a sua chave ética são as condições de trabalho e a justa remuneração dos trabalhadores. O nosso Papa Francisco dizia que esta economia mata. Eu não quero acreditar que mate. É necessário haver abertura ao exterior, ao investimento, à criação de postos de trabalho, de forma a torná-la dinâmica, mas ao mesmo tempo moral, com liberdade, respeito à propriedade privada de cada um. E o desemprego jovem em Portugal é particularmente preocupante. Atinge a taxa de 24,3%, 3 vezes mais do que a taxa de desemprego global. O que acaba por ser paradoxal, porque se aceitamos intrinsecamente que esta é a geração mais qualificada de sempre, é aquela que usufrui de menos oportunidades. E não se faz a criação de oportunidades com o esbulho e com o confisco fiscal. Na projeção do próximo orçamento, estima-se que as famílias paguem o IRE máximo da história da nossa democracia, onde o imposto sobre os produtos petrolíferos continua a aumentar e onde o próprio IRC sobre empresas é insustentável. Somos os campeões do déficit à custa da diminuição de serviços que o Estado não se pode nem deve demitir. E continuamos a ser o terceiro país que cresce menos dentro da Europa. A Irlanda passou por um processo de ajustamento, mas cresce a 6%, Portugal a 2%. E a nossa taxa de esforço fiscal está na casa dos 18%. Ora, não tenhamos dúvidas. Um democrata cristão, na minha interpretação, deve reforçar a autoridade do Estado nas suas funções de providência, ao passo que impõe uma progressiva autonomia do homem na gestão do seu projeto de vida, mas promove energicamente todos os fatores indispensáveis à mobilidade social. E vou terminar tocando na educação. A democracia cristã vê na educação um fator fundamental para o alargamento e a democratização do ensino.
para a inclusão e para a mobilidade social num contexto de liberdade de escolha. E é lá que devemos pugnar para que exista um retorno do investimento que nela é feito através do mérito e da igualdade de oportunidades. Com mais autonomia, exigência nas escolas, não tenhamos medo de o dizer, e um reforço da autoridade dos professores. A Juventude Popular, da qual sou presidente, apresentou há 2 anos 2 propostas que visavam mitigar e prevenir o abandono escolar no caso do ensino superior. Foram chumbadas pela maioria de esquerda e agora estão a ser aplicadas. Uma era a criação de um crédito estudantil para financiar os estudantes que não têm recursos para ter frequência universitária e outra é a dedução fiscal progressiva nas despesas com a educação. Foram 2 bandeiras da Juventude Popular que brevemente as novas gerações poderão beneficiar e que tiveram no nosso laboratório de ideias o seu primeiro mandatário. E a habitação estudantil, um tema que nós agarramos recentemente, porque em Portugal apenas 12% da oferta pública é capaz de cobrir aquilo que é o universo total de estudantes deslocados. O Governo promete mais 2.000 camas, é um incremento pífio de 3%, uma aspirina para curar uma pneumonia. Num tempo em que o metro quadrado e o seu valor cresce mais do que a remuneração média dos jovens entre os 18 e os 30 anos. Não podia deixar de abordar o direito à vida. A defesa em qualquer circunstância. Desde a concepção até à morte natural, não me canso de dizer. O seu caráter inviolável. O dom transcendente que significa. Porque o ser humano não se resume a um amontoado de células e deve ter proteção constitucional. Tivemos discussões onde os democratas cristãos fizeram valer a sua voz. Na defesa da dignidade até o último suspiro. Na condenação da eutanásia. Na defesa do planeamento familiar. Porque rejeitamos uma cultura de descarte onde o Estado se torna dono das pessoas e lhes retira a moldura ética que protege que cada um possa atentar contra a sua existência, mas, por outro lado, retiramos o argumento da rapa deslizante na medicina que oferece a morte como solução para a vida. Bons fins, aliviar o sofrimento, tratar quem sofre e os doentes não justificam maus meios. Queremos um Estado que ofereça uma rede de cuidados paliativos para prover a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar a quem não o tem. E a emancipação juvenil em Portugal, porque este é um tema que também é aqui trazido à colação. Os jovens em Portugal hoje em dia casam mais tarde, têm filhos mais tarde, a taxa do risco de pobreza de jovens até aos 18 anos cifra-se nos 22%, é manifestamente impossível um jovem nas grandes metrópoles conseguir ter acesso a uma habitação condigna, que lhe dê segurança, previsibilidade nos seus projetos de vida e a constituição, uma vez mais, da família, e soa um alarme, um SOS, papai e mamã, em que os jovens estão cada vez mais dependentes do seu agregado familiar para terem condições de subsistência. E este é o último mote que eu gostaria de vos deixar. Dar lugar ao mérito em Portugal é sabermos que a promessa que é feita aos jovens relativamente à reforma, logo no momento zero em que iniciam a sua atividade e vida profissional, é enganadora. Em 2060, teremos cerca de 307 idosos para 100 jovens. Temos que combater o inverno demográfico. Este saldo natural negativo que Portugal apresenta há diversos anos consecutivos, que é um trapézio sem rede, para a sustentabilidade, o apoio aos mais vulneráveis, mas também quanto à previsão de uma velhice e de um futuro condigno para os mais jovens. Como Burke dizia, o contrato social é entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. Falta assiná-lo e rever claramente as cláusulas que consagram esta ideia do Estado. E as novas gerações têm que participar no debate político. Hoje em dia, as minorias ativistas gostam de trazer a lume a ideia das cotas. Somos completamente contra as cotas. As cotas é uma forma de igualitarismo da sociedade, de planificação, de escamotear o mérito. E as juventudes representam cerca de 30% da nossa população. E estão subrepresentadas nos organismos de poder. Parece que há um cisma juvenil em Portugal, onde apenas quem tem cabelos brancos é capaz de reclamar a maturidade política e as oportunidades. Como que a experiência nascesse por dotes divinos ou artes mágicas, sem que previamente seja concedida uma oportunidade para mostrar valor. As novas gerações não querem favores, não querem atestados de idade, ela representa apenas um número, querem reconhecimento do mérito e uma oportunidade para mostrar de valor, para que não haja um teto de vidro que estrangula a mobilidade e a progressão das novas gerações. Acreditamos no poder dos nossos valores e não nos valores do poder. E basta ver, na Casa da Democracia,
Quantos jovens existem até aos 30 anos? Vão ficar surpreendidos por serem apenas 4. E até aos 40, que também se ficarão surpreendidos de saber que são apenas 38. E assim termino com um apelo que não é meu, é de Jacques Maritain, um célebre democrata cristão, que dizia que se houvesse absolvição fora da verdade, eu não desejaria essa absolvição, porque preferia a verdade à sua liberdade e à sua alegria. E o mesmo disse, parecido, João Paulo II, que dizia que defendamos a verdade a todo custo, nem que voltemos a ser somente 12. Nós seremos certamente cada vez mais. E Ronald Reagan dizia que nós estamos à espera que seja o governo a resolver os nossos problemas, porque muitas vezes o governo é o problema. E nós temos as soluções na doutrina da democracia cristã. Para a atualização dos nossos valores, que são fundamentais, porque não acreditamos numa modernidade sem valores, nem num conformismo sem ideias. Muito obrigado.